partir de agora, na Web Rádio Sintonia do Bem, acompanhe Coisas do Cotidiano, abordando assuntos do dia a dia, discutindo sempre à luz do Espiritismo. A apresentação dos comunicadores, Rodrigo Franco e Carvalho Filho. Sejam bem-vindos. Muito boa tarde, estamos de volta com o nosso programa Coisas do Cotidiano. Hoje, dia 19 de fevereiro, transmitindo ao vivo, diretamente dos nossos estúdios aqui no Centro Espírita Allan Kardec. Hoje, um programa especial de carnaval, não poderia ser diferente, claro. E nós temos a participação do nosso queridíssimo amigo Cantimiro Melo Martins. Acertei o nome? É da época da faculdade, hein? É isso mesmo. Boa tarde, Cantimiro. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Carvalho. Claudinho. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Carvalho. Boa tarde, Cantimiro. Boa tarde, Claudinho. A partir de agora, você já pode enviar as suas perguntas via WhatsApp pelo 64 99603 1234 ou para os nossos estúdios pelo 64 3014 4009. O Claudinho está louco para receber sua pergunta e passar para a gente. Hoje, como eu havia dito, nós iremos discutir o tema Carnaval à luz da doutrina espírita. Mas, como o tema é tenso, para que a gente possa iniciar bem o nosso programa, vamos pedir ao Rodrigo para fazer a nossa prece inicial. Então vamos todos nós, nesse instante, a serenar os nossos corações, os nossos pensamentos, elevando o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus e ao nosso Pai Celestial, agradecendo a eles primeiramente pela vida, pela oportunidade do reencarne, pela oportunidade de estarmos trabalhando na seara do Mestre Jesus e pela oportunidade, Mestre, de estarmos conhecendo a doutrina espírita. Essa que sem dúvida nenhuma é o Consolador prometido. E vamos todos nós criarmos na nossa tela mental a imagem do Mestre Jesus. Como nos auxilia, nos ajuda André Luiz, nos explicando que só de nós mentalizarmos o nosso Mestre já é uma oração, pois estamos nos conectando com Ele. Pedimos o amparo da espiritualidade responsável por esse centro, que possa estar nos amparando no decorrer desse programa, procurando esclarecer o máximo possível e o melhor possível aos nossos ouvintes. Que os nossos anjos da guarda estejam conosco e que os mentores espirituais possam estar visitando a cada um desses lares, desses ouvintes que estão conosco no dia de hoje. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Que assim seja. Fevereiro é mês de festa e alegria. Nessa época, o batuque do carnaval toma conta das cidades, mas o que se pouco sabe é que, apesar de ser muito popular no Brasil, o carnaval não é uma festa tipicamente brasileira. Os primeiros registros do que evolui para o carnaval tiveram início no Egito, onde as festas eram chamadas de festas de Ísis e do Boi Apis. Na Grécia, existia a tradição de celebrar o deus Baco, com cultos religiosos regados a muito vinho. Essas festas passaram a ser chamadas de bacanais. No início, os festejos eram uma espécie de transgressão teatral da sociedade da época. O pobre se vestia de rico, os homens se vestiam de mulheres, as prostitutas fingiam ser donzelas e por aí afora. A festa se estendia por 3 dias com consumo de vinho em grandes quantidades e as relações sexuais abertas eram consideradas extremamente normais. Como os romanos eram um povo de agricultores e fazia tudo para agradar aos deuses, Roma também absorve a tradição e apresenta uma celebração para pedir que o inverno fosse brando e que o sol retornasse ressuscitado no início da primavera. Surge então a Saturnália, uma festa realizada no solstício de inverno entre os dias 22 e 25 de dezembro, dedicada ao deus Saturno. Como Saturno estava relacionado com a agricultura, é fácil perceber a associação do culto do deus Saturno ao culto do deus solar. Nesta época, a festa, que durava cerca de 4 dias,
eram coroados uma pessoa, como se fosse o rei, que fazia o papel de Saturno. E acontecia a troca de papéis entre nobreza e burguesia, e até o clero participava. Nessa grande brincadeira, que se convencionou dizer que era a festa da carne, até os escravos recebiam permissão temporária para fazer tudo o que lhes agradasse. Em 273 d.C., o imperador Aureliano estabeleceu o dia do nascimento do Sol em 25 de dezembro, Natalis Solis Invicti, ou Nascimento do Sol Invencível. Mais tarde, no ano de 350 d.C., com o intuito de mudar o conceito de festa licenciosa e mundana, um decreto do Papa Júlio I determinou a substituição da veneração do deus Sol pela data em que teria nascido Jesus, o Salvador. Assim, para o Papa Júlio I, o dia 25 de dezembro passaria a ser comemorado o Natal, pois o nascimento de Jesus, segundo os historiadores, não foi no dia 25 de dezembro. E assim a ideia era com que os festejos do nascimento do Mestre poderia gradualmente acabar com as Saturnálias, mas não acabou. Gradualmente, a autoridade eclesiástica começou a perceber que o resultado desejado não poderia ser alcançado através da proibição das tradições, o que acabou levando a um grau de cristianização da festividade. Os festivais passaram então a fazer parte da liturgia e do ano litúrgico da Igreja Católica, onde começa-se no dia de Reis, ou Epifânia, e acaba na quarta-feira de cinzas, às vésperas da Quaresma. Embora formando uma parte integrante do calendário cristão, particularmente em regiões católicas, muitas tradições carnavalescas se assemelham àquelas do período pré-cristão, inclusive no Brasil, onde os festejos populares, provenientes de ritos e costumes pagãos, caracterizam-se pela liberdade de expressão e movimento, se assemelhando nos dias atuais às antigas Saturnálias e Bacanalhas. Meu amigo Cantimiro, fala sério, você gosta de carnaval? Boa tarde, boa noite já, né? Já passamos das 18, Claudinho, Rodrigo, nossos ouvintes, Carvalho. Bom, primeiro eu queria fazer uma parte aqui, Carvalho. Eu, uma vez, ouvi um amigo meu aqui de Jataí mesmo, um espírita, disse que não gostava de frequentar um centro tal, que o orador que tinha lá não era um cara perfeito, não era um cara muito adequado para estar ali em cima da tribuna. Do púlpito, né? Isso, do púlpito, porque ele era um cara cheio de falhas e as pessoas ficavam achando que ele era um cara muito bom e ele não era. Isso me marcou muito porque eu comecei a perguntar, mas por que ele tem que pensar assim e quem é perfeito para poder assumir um papel desse? A partir daí, eu percebi que ninguém tem a moral 100% ilibada para estar em qualquer lugar, não aqui nesse planeta. Estou fazendo essa parte porque eu fui um festeiro, sim, de carnaval, já participei de muitas folias de carnaval, meus excessos, tudo, né? E achava que gostava de carnaval e tinha deixado de gostar de carnaval. Na verdade, aquilo, depois das folias, sempre trouxe para a gente uma certa crise de consciência, talvez até uma depressão, que é o que eu acho que aflige a quase todos os foliões, né? O pós-carnaval, né? O pós-carnaval. O day after. Day after. Imagina 4 dias de excessos, de muita... E que já está se transformando em semanas, porque determinadas regiões, a Bahia, Salvador, por exemplo, o carnaval começa um mês antes e vai terminando um mês depois. Pois é. Imagina o que isso aí leva para as pessoas, para a sua consciência. E com o tempo, isso começou até a me trazer um certo desconforto, né? Talvez até pensando no meu passado, as coisas que eu tinha feito, o que eu fiz. Mas ter estudado um pouco desse tema para a gente vir conversar me trouxe uma reflexão muito boa, me fez ver que eu não desgosto de todo do carnaval, até porque eu percebi que grande parte da população, assim como eu, o carnaval não é aquela folia,
aquela coisa que a gente vê na televisão o tempo todo, né? Muita gente gosta de sair, ir para o campo, para ter contato com a natureza. Fazer retiros, né? E retiros, participar de retiros. Exatamente. Ler, descanso. E já que você fez essa parte, eu quero colocar em público aqui que não foi por acaso que você foi convidado para esse tema hoje de carnaval, né? Então Até tá mesmo porque, aproveitando isso aí, e aproveitando que a gente está em rede aberta para o mundo inteiro, é interessante nós aproveitarmos essa oportunidade para desviar um pouquinho do assunto e falar sobre o que você começou na introdução. Muitas pessoas, e principalmente muitos espíritas, têm o malveso de achar ou de pensar que o palestrante que está no púlpito deveria ser quase perfeito. E o único perfeito, santo, e o único perfeito que pisou na terra foi Jesus. Eu costumo falar que eu, como palestrante, tenho um monte de defeito, mas tem um detalhe. O ouvido mais próximo da minha boca é o meu, portanto, o que eu falo serve primeiramente para mim. E uma coisa que eu adotei foi o de não falar assuntos que eu, moralmente ou pessoalmente, ainda não corrigi em mim. Então, eu acho que tendo esse cuidado, nós podemos passar a mensagem com segurança, porque, repito, não existe pessoas perfeitas, todos nós somos imperfeitos, né? Na essência, Cantimiro, o carnaval foi criado para que uma vez ao ano nós pudéssemos sair da dura realidade da vida e extravasar nossas emoções, promovendo assim uma espécie de catarse saudável. No seu entendimento, o carnaval ainda mantém essa proposta ou já mudou praticamente? Bem, pessoal, o brasileiro é um povo alegre por natureza. Por natureza, né? É um povo que é uma mistura de raças, Uma mistura saudável, né? Saudável, sim, né? Mas, ao mesmo tempo, é um povo sofrido, com muitas decepções, muitas crises, né? Crises políticas, crises econômicas, crises morais, existenciais, todas essas coisas. Então, assim como as pessoas buscam a fuga nos vícios, né? Desde as drogas lícitas, o álcool, o cigarro, as drogas ilícitas, na minha concepção, esses 4 dias aí que a gente vê de carnaval é mais uma fuga que as pessoas têm da sua realidade, que elas fogem das coisas como se aqueles 4 dias fossem em outro planeta, né? Em que se pode tudo, se permite tudo, né? Tudo é permissível, né? Pois é, fazendo um gancho nisso aí que você disse, dizer que a vida é curta e é melhor arrepender do que fez, do que não fez, pode não parecer uma proposta muito inteligente, concorda? Então, aqui ainda a gente lembra que nesses 4 dias são os dias que antecedem a quaresma. E culturalmente, a quaresma são 40 dias que os antigos, né, da época já do catolicismo, se privavam de quase tudo. Desde pentear cabelo, beber, comer, carne, etc. e tal. Então, parecia que a pessoa queria descontar naqueles dias anteriores o que poderia acontecer naqueles dias posteriores. Dava um extravasado anterior como se estivesse fazendo um preparo. Acumulando a consciência que vai me livrar durante 40 dias. Eu queimei meus pecados de 4 dias em 40. Estou tranquilo. Porém, como a gente estava falando aqui, que arrepender do que fez e do que não fez, essas horas eu lembro muito do teu pai aqui, porque a luta dele contra o aborto foi patente na nossa cidade, né? E as pessoas, nesse período, cometem tantos excessos, abusos, né? Abusos, e a gente estudou por aí que durante 3 meses depois do carnaval é a época que mais tem aborto, né? Então, olha onde que as pessoas se comprometem tanto e falar que não vai se arrepender do que não fez, tem que se arrepender do que fez, sim. Por isso que não é um ditado inteligente, porque muitas vezes se troca 1 minuto por uma vida inteira de problemas, né? Esse ditado aí encaixa para quem não acredita
nas vidas sucessivas. Não conhecem. Não acredita, não conhece, não aceita. Ou seja, a pessoa que não tem nem espiritualidade. Por quê? Porque ele acha que a vida é só essa. Então, ou seja, eu vou aproveitar o máximo agora, prefiro arrepender do que fez do que ele deixou de fazer. Achando que logo na frente acaba tudo. Mas não. Se a gente pensar, e nós como espírito sabemos que a vida são sucessivas vidas que nós teremos, nós sabemos que os erros que nós vamos cometer hoje, com certeza amanhã nós vamos responder no futuro. Como você mesmo já comentou, a gente já fez muita besteira na vida, né? Então, à medida que a gente é pai, a gente fica olhando para os nossos filhos e pensando, gente, como fazer para eles não fazer o que fazerem o que a gente fez? Então, não cometer os mesmos erros. Eu sempre pego os meus filhos, ou nas aulas de evangelização, quando a gente tem a oportunidade de estar com aquelas crianças adolescentes, começar a bater na cabeça deles a importância de pensarem nas consequências dos atos, né? Naquele minuto ali, a partir da adolescência, um simples ato errado, uma besteira que ele não se preocupou, pode comprometer a vida toda. Comprometer toda a existência. Ele pode cometer um assassinato, pode se envolver com drogas, pode ter um acidente e ficar paraplégico. Uma doença sexualmente transmissível incurável. Uma gravidez. Porque muita gente fica apegado só na AIDS, mas esquece do herpes, esquece da sífilis, esquece de tantas outras doenças praticamente incuráveis. Emmanuel fala que em um segundo nós podemos cometer um ato que vai nos comprometer por várias e várias existências. Olha só. Veja bem, a questão da AIDS é uma doença que você não vai resgatar aquele compromisso assumido numa existência só. Se você comete um assassinato, olha o compromisso que você adquiriu com aquele ao qual você tirou a vida. Às vezes arrasta por séculos. Né? Arrasta por séculos. Se você entra na fase de coma alcoólico ou de drogas e vem a perder a vida, quantas existências você não vai ter para poder... inconsciente, inclusive. Você vai ter para poder resgatar. Então, quer dizer, num momento pequeno, você pode comprometer várias e várias existências. Algumas pessoas, aliás, que defendem o carnaval, afirmam que ele fomenta o comércio, o turismo e até a cultura. No seu entendimento, até que ponto isso é verdadeiro? Bem, eu enxergo sim algum lado cultural no carnaval, a gente vê alguma expressão de cultura nele, mas não tem muito a ver com a festividade do carnaval, né? E a gente vê uma situação bem complicada, a gente comentou agora há pouco aqui sobre o envolvimento do tráfico de drogas no Rio de Janeiro com as escolas de samba, fomentando aquele carnaval. Aquilo é uma coisa assim bastante complicada, bastante perigosa para todo o país, né? Não é só para o Rio de Janeiro, aquilo lá influencia a vida de todos nós, né? É um período que a gente tem uns custos elevadíssimos aí com segurança pública, com hospitais, com dinheiro destinado a eventos que poderia estar sendo destinado em outras áreas do setor público. E é interessante a gente observar detalhes que não são pensados. Não é que se faz o fomento da área econômica, na verdade são subempregos que duram 4 dias, né? E comércios pontuais, como bebidas, cigarros, inclusive drogas. E quando fala que o carnaval, por exemplo, pode promover o turismo, o que nós vemos, a dura realidade, é a promoção do turismo sexual, principalmente no Nordeste, onde são feitas excursões para carnaval, onde grandes empresários vêm para fazer turismo sexual com menores de idade. Então fica aquela ideia de que as pessoas sabem, mas ninguém comenta porque tem que promover isto para que alguns poucos ganhem dinheiro, concorda? Exato. E outra coisa que a gente percebe que você pensa que nós estamos aqui em fevereiro, todo mundo, essa época do ano é extremamente apertado de dinheiro, né, devido às cheio contas dos do impostos ano. de janeiro. Então muita gente consome e gasta o que não pode, não deve e passa o ano inteiro ainda com essa ressaca de dinheiro lá para frente, né? Então, mais um problema que é o consumo
é exagerado, vai gastar com coisa que não é estrutural, necessário, né? Como bebida, festa. Eu acho que, se compromete. olhando o lado econômico, como a pergunta nos coloca, são poucos que ganham, pouquíssimos que ganham. E o Se a gente- Estado gasta muito. Gasta muito. Se a gente for colocar na ponta do lápis a despesa que as pessoas adquirem nesses dias, os compromissos que elas assumem em função de uma festividade de poucos dias. Só as empresas, as televisões, tá vendo? A mídia como um todo. A mídia, de uma forma geral. Às A vezes os indústria municípios, cervejeira. as prefeituras daqueles municípios onde o carnaval é mais vultuoso, Rio de Janeiro, Bahia, Salvador na Bahia, às vezes aquelas prefeituras arrecadam uma certa quantidade. Mas se você for pôr na ponta do lápis a despesa que vai ter com saúde, principalmente, segurança pública, como você mesmo colocou, eu acho que se brincar o prejuízo é muito maior, além do prejuízo moral Isso. que as pessoas adquirem. A gente está vendo alguma coisa mudar em relação a isso aí. A gente tem visto cidades menores aí Tem, e o verdade. pessoal Foi bem- aparecendo nas Foi bem mídias colocado. sociais aí que estão deixando de gastar com Cancelando, isso e a população apoiando. apoiando muito. integralmente. É porque, na verdade, como a gente estava Verdade. conversando aqui antes do programa, se nós formos fazer conta, os foliões hoje é uma minoria muito pequena. Que Em talvez não relação à chegue, população, né? que talvez não chegue a 8% da população. Ontem eu estava observando na TV e assim, com uma certa lástima disto, porque, como todos os anos, nós vemos o governo federal promover, gastar um monte de dinheiro fazendo comerciais na TV, promovendo o uso de camisinhas, dizendo que o uso de camisinha pode, na verdade, evitar doenças sexualmente transmissíveis. Nós sabemos de bastidores que tem aí um lobby muito forte da indústria de preservativos, porque, em verdade, e aqui eu deixo um dado na rede para quem quiser observar, analisar, é só jogar na internet, e tem que buscar com certo cuidado, porque, infelizmente, paga-se para que esse tipo de informação desça no Google, né, e não fique muita amostra, mas é de conhecimento da maioria das pessoas informadas que, por exemplo, o HPV, que é um vírus incurável e que, segundo estatística, mais de 60% das mulheres de vida sexualmente ativa no Brasil têm o HPV, e um percentual altíssimo dos homens, que foge um pouco de estatística, porque ele não se apresenta no homem como na mulher e é menos visível. Preservativo não protege do HPV. Né? O próprio vírus da AIDS. Isso que eu vou falar agora. Inclusive, Cantimiro, chega em casa, joga no Google lá palavras-chave como vírus da AIDS menor do que o poro Da camisinha. do látex. Porque você, como engenheiro civil, sabe que tudo é poroso. Até a madeira, o aço, tem seus poros, por menores que sejam. Né? E segundo os estudos, o poro do látex ele é de 5 a 10 vezes maior do que o vírus da AIDS. Ou seja, o preservativo não impede a infecção do vírus da AIDS. Mas como o lobby da indústria de preservativo, que ganha bilhões de dólares nessa época, é muito forte no governo, a gente começa a ver propagandas inócuas que faz com que as pessoas gastem. Ah, não, mas no posto de saúde tem de graça. Sim, mas o seu imposto está fazendo com que aquilo esteja de graça lá. E acaba que cria-se uma falsa ilusão que você pode usar o preservativo e fazer o que quiser. E aí as consequências vêm depois. Se tiver dúvida em relação ao lobby do preservativo, vai no lobby da indústria farmacêutica também, que é talvez até muito mais pesado, e eles Sem dúvida. vão vender muito com isso aí. Cantimiro, nos grandes centros do carnaval pelo Brasil, podemos observar flagrantes casos de degradação do comportamento social, onde pessoas já fazem sexo e até orgias em público, vide Caldas Novas, o próprio Rio de Janeiro. Com base nessa observação, podemos dizer que o carnaval ruma para o caos comportamental? Olha, a gente tem visto a cada ano aí, a gente tem ficado estarrecido cada vez mais com vídeos Na internet. circulando na internet, no WhatsApp. Que antes da época do WhatsApp ninguém sabia porque não tinha essa facilidade. A mídia não mostra, né? Exatamente. E até coisas da mídia mesmo. Aí
assim, parece que incentivando as pessoas a fazerem isso. Eu já tive algumas vezes até em Caldas Novas, não foi exatamente numa festa de carnaval, tive lá uma vez e eu fiquei... Festival Sertanejo. Festival que Sertanejo. equivale ao carnaval ou está ganhando em relação a questões morais. Rapaz, eu fiquei... Assustado. Não conhecia mais as coisas. Eu estudei em faculdade pública, via muita coisa. Ultimamente, morou em pensionato, em Rio Preto, né? Em Ilha Solteira. E recentemente até fui com a família na festa. Minha esposa me levou na festa na faculdade aqui. Eu fiquei embasbacado com o que eu vi lá, sabe? Então, nessas horas, a gente vê que a gente está o pessoal vai tendo consequências por muito tempo na vida desses eventos atos, que eles agem aí, né? E eu fico pensando no pós-festa que isso pode levar a muitos desequilíbrios que se arrastam por vários dias, talvez anos, talvez para a vida inteira, situações que comprometem toda a vida da pessoa. Agora, como a gente está no programa espírita, vale muito a observação de que se nós vivemos na Terra, ainda na categoria de um planeta de provas e expiações, nós temos ainda na Terra espíritos extremamente imperfeitos e quase primitivos. E vale lembrar que quando nós fazemos o estudo da história do Carnaval, e há mais de 2000 anos atrás já existiam esse tipo de comportamento, é muito fácil nós entendermos que esses espíritos encarnados hoje, principalmente nesses corpos bonitos de muitos jovens que se lançam a essas licenciosidades, são ainda resquícios desses espíritos um pouco moralmente atrasados, um pouco imperfeitos, que independente de estarem no século XXI, independente de estarem em corpos bonitos, não deixam de ser espíritos moralmente feios, por assim dizer, né? Então, demonstrando aí que, graças a Deus, ainda é uma minoria, como eu repito, e que tudo demonstra que, apesar de ser contraditório o aumento das festas, porque antes o carnaval, há mais ou menos até 20 anos atrás, o carnaval era uma vez por ano. É depois, com o advento das micaretas, que foi festas paralelas de carnaval fora de época, uma vez por ano, alastrou, e hoje, se você buscar no calendário nacional, tem micareta praticamente de janeiro a janeiro. Mas é sempre aqueles mesmos grupos, ou seja, são sempre aquelas mesmas pessoas que se dão a isto. Conquanto que a grande maioria usa o carnaval para descansar, para ir para um retiro, alguma coisa nesse sentido. O Rodrigo, você vê, lembrar também que a gente tem uma legião de desencarnados muito maior do que os encarnados. As de encarnados. É justamente isso que a gente já vai discutir aqui. Mas antes eu só queria fazer uma pergunta. Deixa eu só dar uma pincelada na questão às vezes em momentos a gente cometer erros que vai nos comprometer, além de nos comprometer nessa existência, em existências posteriores. Tem um grande locutor de rodeio, eu vou me reservar e não colocar o seu nome, que eu não, como se diz, ele não me autorizou falar dele, mas eu vou contar a história dele, que ele hoje está em fase praticamente terminal, em função de AIDS. E que ele fala que ele arrepende amargamente de uma noite que ele teve, em questão de 10 minutos que ele teve com uma mulher, entendendo? E essa mulher trouxe para ele o vírus da AIDS. E hoje ele está em fase praticamente terminal. E a única pessoa que está ao lado dele, nada mais é do que a própria esposa, que foi quem ele, na época, traiu. Ou seja, em questão de minutos, ele se comprometeu nessa existência e em outras existências. E só atualizando a notícia do Rodrigo, ele já desencarnou, acho que há 2 semanas atrás. Está vendo? Cantimiro, você falou aí sobre a questão de ser pai. Visto que muitos pais, de maneira bem intencionada, inclusive, acabam preparando e levando suas crianças para brincar o carnaval, até que ponto pode ser saudável para a formação da personalidade de uma criança crescer achando que esse tipo de festa é coisa normal?
Bom, Carvalho, as crianças, na verdade, estão crianças aqui nesse momento, né? Elas são espíritos já de várias encarnações, né? Já tem lá toda a sua carga De experiência, de vivências anteriores, né? E dependendo da forma, do local em que são levadas, simplesmente estamos incentivando elas a reviverem. Relembrando. Vai ser um gatilho, né? Exatamente. Vai ser um né? gatilho. Aquele momento. Não quer dizer que não exista carnaval legal para criança. Aqui em Jataí, o clube costuma fazer uma soirée ali. Isso é do seu tempo, não existe soirée mais não. Agora Tem, caralho. Matinê, isso. Então eu vou te colocar, tanto que a questão é de cultura, de forma de você fomentar. Nós vamos promover na sexta-feira, lá na escola na qual nós somos dirigentes, o Carnavalores. Como nós queremos, as próprias crianças, os alunos nos cobram esse momento, nós vamos utilizar esse momento e vamos trabalhar com eles justamente valores. Tanto é que cada turma vai trabalhar um valor, vamos supor, a paz, o amor, a solidariedade, o ser humano, e as marchinhas que nós vamos colocar para ser tocada, todas elas batendo na tecla de valores. Ou seja, tem como você fomentar a diversão para as crianças, levando para elas o conhecimento, a questão dos valores que nós precisamos de ter. E por falar em carnaval, diretamente da Bahia, a Ieda trazendo uma frase em esperanto. Bonan tagon karash jamikosh. Ou seja, bom dia, queridos. Um abraço para você, Ieda. Muito obrigado pela participação. Ótimo tema, é o que diz o Fácil Souza da Silva. E boa noite da Rosilda Paz. Um nosso abraço para todo mundo. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nas Fronteiras da Loucura, psicografado pelo nosso querido Divaldo, diz que a linha que separa a sanidade mental da loucura é muito diáfana. Ela constantemente é ultrapassada pela excitação tanto da alegria quanto da tristeza. No mundo onde as ciências psíquicas afirmam que a geração atual dos jovens não conseguem lidar com as dificuldades emocionais, o enfrentamento das consequências físicas do abuso do carnaval, como as DSTs, sequelas de acidentes, gravidezes indesejadas ou até mesmo o aborto, pode lançar esses jovens num buraco muito mais profundo desses transtornos emocionais? Como a gente estava falando aqui, sempre nessas legiões aí, nos carnavais, a gente tem uma legião de desencarnados, obsessores muito grandes andando atrás da turma aí. Como dizia Caetano Veloso, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, né? Para os espíritas, atrás do trio elétrico vai inclusive os que já morreram. Exatamente, né? E para o espiritismo, uma frase que muda de postura, né? Me diga com quem andas que eu te direi quem tu és. Na verdade, para nós me diga quem tu és que eu te direi com quem tu andas. Com quem anda com você, né? Então, nesses dias aí, esses obsessores aproveitam mesmo e a pessoa fica mais fragilizada devido ao álcool, às drogas, e se expõe a ridículos, se expõe a situações extremamente perigosas, constrangedoras muitas vezes, né? Que hoje, ainda mais com o advento do celular, da internet ali, qualquer besteirinha que você faz, você está na rede e ali aquilo muitas vezes vai levar a desequilíbrio para a vida da pessoa durante muito tempo. Eu costumo falar para essa geração mais nova do que a minha, que na época da minha adolescência, a gente podia se dar o luxo de fazer um monte de besteira que, no máximo, a cidade toda ficava sabendo por algum tempo. E depois esquecia. Hoje, não. Tudo está sendo registrado por vídeos, vão para as redes sociais, ficam flutuando por aí. E, fatalmente, esses jovens que hoje têm um comportamento inconsequente vão encontrar as consequências disso no futuro, com toda certeza, né? O próprio Paulo de Tarso anotou lá em Hebreus, capítulo 12, no versículo 1, que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Nós, espíritas, entendemos que essa nuvem de testemunhas são os espíritos que estão por aí convivendo conosco no mundo paralelo. E, obviamente, nós entendemos que a morte não modifica ninguém,
que os hábitos, os gostos, as preferências e principalmente os vícios continuam. E já que no plano espiritual, por estar numa outra frequência vibratória, não se pode pegar um copo e tomar, o que resta a esses espíritos é aproximar de quem o faz. E o carnaval torna literalmente um prato cheio para isso, né? O Manuel Filomeno de Miranda, em outro livro, Entre Dois Mundos, também psicografado pelo Divaldo, diz que as faixas mentais são vitalizadas pelas sucessivas ondas mentais dos habitantes do planeta, mantidas pelos nossos pensamentos. Os pensamentos desses milhões afetam para pior a psicosfera do planeta, influenciando a massa que sintoniza com ela. No mundo onde o suicídio aumenta assustadoramente, a violência é banalizada e os ânimos estão exaltados pelas disputas ideológicas e políticas, você acha que nós podemos ter períodos de obsessões coletivas potencializadas pelas emissões de pensamentos no carnaval? Acabamos de falar disso, né? Falamos disso aí, sim, que as obsessões estão aí. E existe um aspecto que eu estudo, né? Eu gosto muito de preocupar com a situação do meio ambiente, né? A gente tem poluição de todos os níveis ali, né? Desde a poluição física, não sei se vocês tiveram acesso à quantidade de lixo que foi gerada em um dia. No Réveillon do Rio de Janeiro, mas foram centenas de toneladas de lixo que largaram para trás lá. Da mesma forma, a gente tem a poluição sonora, visual, né? E psíquica. Psíquica. A psicosfera fica completamente conturbada e se arrasta por vários meses. Carregada, né? O próprio André Luiz anota que durante o período de carnaval, se pudéssemos ver a psicosfera do planeta, ela fica acinzentada como se o planeta estivesse envolto a uma grande nuvem, como se fosse uma grande neblina em torno. Apesar de todos os pesares, Cantimiro, você acha que existe uma maneira saudável para curtir o carnaval sem se deixar levar pelos excessos? Sim, eu acho que sim. A gente pode sim aproveitar esse momento, né? Esse momento de descanso, de poder fugir realmente da rotina, dia a dia, né? Buscar um livro, buscar sair para um campo, um congresso. Um congresso. Nós temos aí o congresso de Goiás, né? Que é eu há 25 anos não perco deles. Pois é. Eu acho que é um dos melhores que tem. Já está, parece que na 36ª edição, já é histórico, né? E outras, se não me engano, na Paraíba, tem um congresso da Paraíba também nesse mesmo período. Existem inúmeros retiros evangélicos, católicos. Tem, que eles lá em Goiânia mesmo, o congresso, acho que há mais de 30 anos, acontece no Centro de Convenções de Goiânia. Ali a menos de 1.000 metros, no ginásio Rio Vermelho, já, se não me falha a memória, há uns 5 a 7 anos, tem um congresso no estilo deles, de evangélicos. Eles se reúnem lá para os louvores e passam o carnaval todo. Eu sei, em Goiânia, de vários retiros da Igreja Católica, demonstrando que o que aparece na mídia, com toda certeza, não é da maioria, né? Deixa eu fazer uma colocação, que às vezes as pessoas podem estar se questionando, mas quer dizer então que eu não posso ir ao carnaval? Eu não posso ir para o Rio de Janeiro? Pode. Pode sim, por quê? Porque nós somos donos dos nossos próprios atos. Porque o que define o ambiente que você vai frequentar é justamente os nossos pensamentos. Se você vai, eu vou aproveitar, vou para o Rio, vou assistir as escolas de samba desfilarem. Ótimo. Você pode estar em qualquer ambiente. Se você vigiar o seu pensamento, saber que aquilo ali, você pode estar participando de um momento que é cultural, que tem uma história ali naquele desfile. Entendeu? Você vai estar junto com a sua família, tudo de bom. O que você não pode fazer é extrapolar, é usar aquele momento para se depravar, para fuga, ir atrás dos vícios, o vício tanto da droga quanto do sexo. Agora, uma coisa importante da gente registrar, que o próprio Manuel Filomeno de Miranda, nesses 2 livros, principalmente na Fronteira da Loucura, ele nos alerta muito para esse tipo de cuidado. Inclusive, nas Fronteiras da Loucura, ele dá o exemplo de um casal de religiosos que vai para uma festa e, digamos assim, psiquicamente protegidos pelo comportamento deles.
Mas um obsessor que queria atacá-lo de maneira até, se possível, promover a morte, não conseguindo atingir ele diretamente, aproveitou do psiquismo da festa e percebeu que tinha alguém armado e que já estava bêbado. E ele, conhecendo o comportamento do personagem, que era extremamente ciumento, o que ele fez? Ele foi lá influenciar o bebum armado a mexer com a mulher dele para que acontecesse uma briga e ele acabasse morto. Quem quiser saber o final da história é só ler o livro, que eu não vou contar aqui. Mas é importante a gente entender isso, porque muitas vezes nós voltamos para casa acompanhados por algum tipo de obsessores que não conseguem ter acesso direto a nós. Mas a gente tem em casa, por exemplo, um adolescente, né? Ou às vezes a gente tem uma pessoa emocionalmente desequilibrada e é ali que o perigo acontece, né? Eu acho até que, vez ou outra, a gente não vai conseguir evitar de estar sempre nesse lugar. A família quer, alguém quer, mas eu acho importante a gente, pelo menos, se preparar, né, antes de ir para um lugar desse, procurar fazer uma oração, chamar a família e conversar, a gente vai encontrar essa situação, vamos nos preparar, nos planejar para que coisas possam acontecer e a gente saber evitar alguma coisa assim. Mas isso aí eu acredito também que a gente já está em reta final no sentido de mudança de conceitos e de paradigmas. No Livro dos Espíritos, na questão 713, Kardec pergunta: os prazeres têm limites traçados pela natureza? E os espíritos respondem: sim, tem o limite do necessário, mas pelos excessos chegais ao extremo exagerado e à repulsa, e vos punis a vós mesmos. Ou seja, às vezes é necessário esse extremo e as consequências perversas para que as consequências advindas disso através da lei de causa e efeito façam essas almas mudar de comportamento. Concorda? Certo. Vamos mandar um abraço para Maria Luzia Melo Martins, mamãe do Cantimiro, Lidiane Guimarães da Silva, Fátima da Silva, Vera Lúcia Souza Nogueira, a Lorgana Carvalho, a Missula Sanches, o Eledir Cabral, o Rafael de Oliveira e a Thaís Cristina, que eu acho que é a nossa irmã também. Bom, deixa eu fazer a pergunta para o Cantimiro. O Carlos, quando esteve aqui, ele disse que antes dele sair para vir participar do nosso trabalho aqui, ele disse que obrigou a mãe dele a ouvir o programa. Porque era a única que ouvia. Ele sabia que pelo menos um ouvinte nós teríamos naquele dia. A sua mãe apareceu ali em primeiro lugar. Você fez a mesma colocação para ela? Não, é surpresa. Ela deve ter ficado sabendo do Claudinho ali. Aí Claudinho ficou com pena de você, né? Ela falou: não, nós vamos participar, pelo menos um ouvinte nós teremos. Mas para contrapor a ele, olha ali, a gente tem mais alguns ouvintes que a gente manda um abraço. O André Luiz Gonçalves, a Eliane Moraes Maia, o Felimon Santos, a Mônica Furtado Carvalho, a Tatiane Ferreira, a Renata Carvalho, o Hudson Pedro, a Eliane Cassiano e o Rogério Martins da Silva. O Carvalho quase prendeu o Hudson. Pois é, meu pedido de desculpa aí pro companheiro lá. Bom, agora a gente então vai chamar os nossos comerciais e voltamos em seguida. Onde quer que esteja, você está muito bem acompanhado. Sintonia no Bem, divulgando o Espiritismo com amor. Sabe aqueles momentos onde um vazio toma conta de nós e nem as redes sociais ou a internet é capaz de preencher? Quando isto acontecer, dê uma passada na Livraria Emanuel, ali na Praça Tenente Diomar Menezes. Lá você encontra livros educativos, de autoajuda, psicológicos e muitos outros, onde você certamente encontrará as respostas sobre seus medos e suas dores. Dê uma passada lá e conheça a livraria e ainda saboreie um delicioso sorvete com o sabor de infância. Quem lê, aprende e viaja sem sair do lugar. Sintonia no Bem. 99603-1234.
Sorrir é comemorar, é mostrar para todo mundo que a felicidade existe. Sorrir é festejar, encantar, agradecer. Sorrir é conquistar, é demonstrar o amor de um jeito simples e direto, mostrando para todo mundo que a vida é maravilhosa. Por isso, marque hoje mesmo a sua consulta na Novo Odonto com o Dr. José Lúcio Vieira Alves e garanta um sorriso perfeito sempre. Novo Odonto, Rua Inácio José de Melo, 1260, Setor Santa Maria. Fone 3631-1234. Rebanho Forte e Saudável é com minerais e proteinados Agroforte. Mais de 20 anos de experiência vendendo a garantia dos melhores resultados. Sal mineral, proteinados, rações e a grande novidade: sal verde com ativo virginiamicina. A certeza do melhor rebanho. Agroforte é só na Agropecuária Jataí. 3631-3322. Em casa, no carro, no trabalho, em todo lugar. Acesse Sintonia no Bem. Lock Retro, locação de retroescavadeira e bobcat, locação de máquinas e equipamentos, terraplanagem, aterro e escavação, remoção de entulhos, limpeza e corte de lotes, perfuração para fundação, cascalhamento de currais e estradas. Contamos também com equipe especializada para a construção de bueiros, cercas de alambrados e outros serviços. São 25 anos de tradição. Precisou de serviços de qualidade para sua fazenda, sua obra e outros serviços? Lock Retro, locação de retroescavadeira e bobcat. Rua Voluntário da Pátria 408, Jardim Maximiano Pérez, em Jataí. Fone 3014-5580, 999-11-3029. Pra quem é especial, Sintonia no Bem. Sua saúde deve estar sempre em boas mãos. Neurocor, Centro de Cardiologia e Neurologia, conta com os seguintes profissionais para atendê-lo: cardiologista, neurologista, psicólogo e agora com geriatria. Além dos seguintes exames: monitoramento de pressão 24 horas, mapa, eletrocardiograma, teste ergométrico 13 canais, Holter 24 horas, eletroencefalograma, polissonografia, ecodoppler cardiograma e ecodoppler de carótidas. Neurocor, Centro de Cardiologia e Neurologia, cuidando bem da sua saúde. Rua Castro Alves, 548, Centro. Fone 3631-2575. Você já tá aí. Coisas do cotidiano. Pré-Moldados Brasil. Mais de 30 anos no mercado, fabricando manilhas para bueiros, postes para alambrados, colcheiras para confinamentos, bebedouros e muito mais. Agora também com locação de geradores de 6 a 144 kVAs. Pré-Moldados Brasil. Rua Voluntários da Pátria, 19. Jardim Maximiano Pérez. Telefone 3632-1863. Plantão 99959-8849. Pré-Moldados Brasil. O desafio-chave da prevenção ao suicídio consiste em identificar as pessoas que estão em risco e a que eles são vulneráveis. É preciso entender as circunstâncias que influenciam o seu comportamento autodestrutivo e estruturar intervenções eficazes. O apoio de amigos, familiares e outros tipos de relações são essenciais para que os riscos sejam reduzidos. Neste momento, existem milhões de pessoas que precisam ser ouvidas. Com a Rodante Pneus, seu carro roda com segurança. Dispomos de profissional treinado para a execução de serviços mecânicos em seu carro ou picape. Faça revisão nos freios, suspensão, alinhamento, balanceamento, troca de óleo e a reposição dos pneus com a qualidade Michelin. Rodante Pneus Michelin, Avenida Goiás, 3631-1403. Web Rádio Sintonia no Bem, uma iniciativa do Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, Goiás, para o mundo. Estamos de volta. Estamos de volta com o nosso programa. E essa segunda etapa, Cantimiro, a gente reserva mais para a gente dar alguns recados e fazer uma leitura de um pensamento e a nossa oração final. Eu quero aqui convidar os nossos ouvintes, para aqueles que quiserem e estiver precisando, comparecer lá no Amor Exigente, para participar das palestras, do trabalho que o Amor Exigente faz há mais de anos aqui, muitos anos, quer dizer, quem já está aí.
E algumas pessoas sempre nos param e falam, vocês falam muito do Amor Exigente, mas não dá o endereço, então vamos lá. Fica ali na Avenida Presidente Tancredo Neves, número 244, no setor Planalto, próximo ao Jataí Shopping. Aqueles que têm interesse, querem participar, as reuniões acontecem toda terça-feira a partir das 19 horas e se estende até às 21h30. Então, aqueles que quiserem participar, está aí o endereço. Vamos aqui, finalizando, fazer a leitura de um pensamento do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, e que vem ao encontro do nosso tema de hoje a respeito do carnaval, que envolve justamente os nossos hábitos, as nossas atitudes nesses dias. Controla a vontade, gerando um clima de disciplina para os teus hábitos, e evitarás o desregramento, os conflitos comportamentais, os desajustes. Quem não acredita em disciplina pode ser comparado a uma pessoa que dirige um veículo sem freio numa descida, candidata-se ao desastre. O que vitalizas pelo pensamento converte-se em realidade no mundo das formas. Sabendo discernir e lutar pelo que te convém e te será melhor, aprenderás a conduzir-te com equilíbrio que te poupará inúmeros dessabores. A vontade bem canalizada consegue realizações gigantescas. Conduze-a, pois, com sabedoria e nunca te arrependerás. Ou seja, nós podemos participar de todo e qualquer evento, mas nós precisamos de vigiar os nossos pensamentos, os nossos atos. Cantimiro, muito bom estar com você. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Na quarta-feira que vem, nós estaremos respondendo as perguntas dos ouvintes que estarão sendo enviadas nesse espaço de tempo. E contamos com a sua presença aqui para nos ajudar a responder essas perguntas. Tudo bem? Eu sei que você não vai para o carnaval, quarta-feira é feriado. Feriado não, já está nos finalmentos do carnaval, né? Então nós queremos contar com você aqui para brilhantar o nosso trabalho e, sem dúvida, nos ajudar a esclarecer os nossos ouvintes. Ok, Rodrigo. Realmente descobrimos que quarta-feira nem carnaval não é, hein? Carnaval nem feriado não é no Brasil, né? A maioria dos estados, né? Goiás, inclusive, né? A gente colabora aí sim no que a gente puder. Eu queria só aproveitar o momento para pedir um pouquinho da lembrança da gente aqui para os nossos irmãos que recém desencarnaram, né? O seu Ormênio, pai da Georgiana, do Henrique e do Ernesto, o Paulo lá da Autopeças Paulo Goiás, Machado. Paulo Machado. E ele era um companheirão nosso, Cantimiro, lá no albergue, no dia de fazer a barba dos velhinhos lá. Olha só. Toda terça e sexta-feira ele estava lá. E também para o Marcelo Leles, que a gente possa todo mundo elevar os pensamentos para eles aí, para que eles façam um bom retorno à pátria espiritual e que a família toda seja amparada nesses momentos de dor, que Deus ampare a todos e ilumine os caminhos deles. Com certeza. Obrigado. A gente pedindo por eles que a espiritualidade possa levar a todos os outros que nesse instante retornaram à nossa verdadeira pátria, os quais fogem do nosso conhecimento. Que Jesus os abençoe. E finalizando, pedindo o amparo e a proteção de Jesus para esses dias que antecede o carnaval, pedindo que a espiritualidade maior, sob o comando do nosso anjo Ismael, que é o nosso governador do nosso país, possa estar sempre atento e amparando aqueles nossos foliões que gostam de aproveitar esses dias para poder participar desses eventos carnavalescos, e que eles possam sempre estar sendo orientados pelos seus anjos da guarda, levando para eles principalmente a sabedoria, para que eles não possam se extrapolar nesses dias. E aqueles que não vão, que possam aproveitar o feriado com seus familiares ou algum retiro, ou participar do nosso congresso no estado de Goiás, que sem dúvida nenhuma é uma referência. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos proteja,
Que a nossa querida Mãe Santíssima derrame o seu amor sobre todos nós e que o nosso Pai Celestial esteja sempre a nos amparar, hoje e sempre. Que assim seja.